Eu queria saber de vocês, pessoal. A Bia mostrou para vocês ali na maquete, né? A gente tem uma área de floresta conservada e uma área sem floresta. A gente quer restaurar aquela área que está sem floresta. Qual que é o primeiro passo? A primeira coisa que a gente pensaria? Recuperar o solo, uma parte importante. O que mais? Adubar o solo. Se as árvores são daquelas regiões. Mas aí o que a gente vai fazer lá? A gente vai plantar muda? A gente vai plantar semente? A gente vai... Então, por que tem que ser muda? Pode ser um ponto. Então a semente não vai ter força. O que mais? Por que a gente tem um viveiro como esse, desse tamanho aí, de produzir muda, e não pega a semente e põe direto lá na terra aí? Tempo não, o tempo é igual. Para garantir que a planta vá, então a gente consegue garantir. E tem mais um ponto que é bem importante. Quantos por cento que o Rafael falou para vocês lá que a gente tem de Mata Atlântica hoje ainda? 24%. Desses 24%, só 12,4% são de áreas bem conservadas. Então áreas que vão ter árvores importantes ali para a gente coletar sementes. Então, semente é um material muito escasso na Mata Atlântica. A gente tem poucas áreas de Mata Atlântica para coletar semente. E a gente precisa de semente para restaurar as áreas. E o viveiro é uma estratégia da gente conseguir maximizar. Então, se a gente jogar uma semente no chão lá, a gente colocar essa semente lá no chão, ela vai começar a germinar. Ela vai demorar um tempo, depende da espécie, mas pode ser que a hora que ela germinar, vem um passarinho, vai comer, vai predar essa semente, vem uma formiga e vai cortar aquela plântula que é bem fraquinha. Pode ser que ela nem germine, porque é normal as espécies não germinarem, tem uma porcentagem de germinação. Então o viveiro ele é construído com essa estratégia, para a gente maximizar essa produção e não perder semente, principalmente. A gente não tem semente à vontade. Como que a gente coleta essas sementes? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguém já conhece isso aqui, ó? Cedro rosa. Esse é um fruto do cedro rosa. Parece uma flor de madeira, né? Mas é um fruto do cedro. E ele vai estar preso lá na árvore, lá em cima, uma árvore. Os cedros são de árvores grandes, né? E aí ele vai se abrir e as sementes vão estar aqui dentro. Elas são sementes aladas, elas vão voar a longas distâncias. Então, para coletar, a gente precisa pegar esse fruto antes dele abrir. Então, como que a gente faz isso? Escala a árvore, ou com um podão, mas um cedro, pensando num cedro bem conservado, aí não vai dar para coletar com o podão. Então, a gente escala a árvore, coleta esse fruto fechado e vem aqui no viveiro para separar as sementes do fruto. Esse aqui é um outro exemplo, pessoal. Eu sei qual que é. Qual que é esse? É a escova de macaco. Então a Antonella falou pra gente, a escova de macaco, ó, a semente está aqui dentro. Então a gente precisa pegar esses frutos e abrir e tirar a semente daqui. E tudo isso a gente vai armazenando numa câmara fria, que é um lugar que pode ser armazenada a semente. Mais um aqui, esse aqui é bem diferente. Eu tenho um aqui. Esse é do quê? Escova de macaco. Esse aqui não é. Esse aqui é. Ah, é assim, pequenininho. Alguém conhece esse aqui, ó? Nossa. Ela. Esse aqui é o xixá. Então aqui é um semente, parece até uma estrutura alienígena, né? Bem diferente. É um fruto seco que ele é fechadinho, a hora que ele seca, ele se abre, as sementes ficam presas aqui. Então também é um outro tipo. Imagina só, a gente produz aqui mais de 100 árvores, 100 espécies de árvores, né, diferentes. Cada uma vai ter uma maneira da gente tirar esses frutos de dentro. Algumas a gente quebra com martelo, algumas a gente abre, espera abrir, algumas a gente bota no sol para esperar ela abrir. Outras, como é o caso da pitanga, é uma maneira muito fácil de beneficiar esse fruto, que é chupando a pitanga e guardando a semente, né? A jabuticaba também, a uvaia também, hoje vocês vão experimentar algumas coisas de uvaia, de pitanga talvez. Então tem essas estratégias. E aí a gente tem a semente para produzir as mudas. Então aqui, ó, a gente tem 3 exemplos de sementes. Vou baixar aqui para vocês todos conseguirem ver, bem diferentes. Essa aqui é a aroeira pimenteira, é conhecido como a pimenta rosa. Todo mundo gosta aí, hoje em dia no gin, todo mundo coloca no gin. É uma espécie da Mata Atlântica que você vai comprar no mercado, um potinho assim é 20, 25 reais e é uma espécie da Mata Atlântica. Esse outro aqui também é uma espécie da Mata Atlântica. Quem sabe qual que é?
Esse aqui, ó. É semente de jatobá. Jatobá, muito bem. Aí sim. Então, o jatobá, vocês vão ver hoje no café lá também os frutos do jatobá fechado. A gente quebra aquele fruto com um martelo para poder tirar a semente de dentro. E aí a gente coletou todas as sementes, agora a gente precisa semear, né? Onde que a gente vai semear isso? No viveiro. Tudo bem. Boa, então podem chegar aqui, ó. Podem ficar desse lado de cá, por favor. Olha lá. Então, pessoal, isso aqui, ó, é um tubete, que é onde a gente vai produzir uma muda. E isso aqui é uma bandeja onde vão ficar 108 tubetes, ou 108 mudas. Então aí já é um ponto bem legal da gente economizar espaço. A gente consegue produzir muita muda nesse espaço pequeno aqui. Isso aqui tem 1/4 de 1 metro quadrado. 4 bandejas dessas vão dar 1 metro quadrado. Então a gente vai ter mais de 400 mudas num metro quadrado aqui. Isso facilita muito, diminui muito o custo. E aí, esse tubete, ele é um tubete retornável. Quando a gente termina o processo lá no final, esse tubete vem e volta aqui para o começo para virar uma nova muda. Então, esses tubetes aqui produziram pelo menos 10 mudas aí ao longo da vida deles, aí dos 10 anos que a gente comprou esses tubetes. Eles têm pelo menos 10 anos. Então, a gente não gera lixo, não gera plástico daquelas mudas que são produzidas em saquinho. E aí, como que a gente faz? A gente pega um substrato, que é basicamente casca de arroz, fibra de coco, e vem espalhando aqui manualmente também. Então, desde o início, a coleta de semente já foi bem manual. Aqui também é um processo bem manual. E é um material que ele é inerte, então ele não suja a mão igual uma terra. A ideia dele é ele ter capacidade só de suportar as raízes ali. Ele não precisa ter nenhum nutriente. O nutriente a gente dá depois para as plantas. Mas se vocês quiserem ver, pode pôr a mão. Se eu quiser pegar, pode pôr a mão. Faz assim, ó, faz assim, ó. Legal. Isso. Põe aqui, ó. Depois, quem quiser lavar a mão, a gente passa no banheiro, tá? Ó, o papai pegou também. Peguei. Vai lá, pega lá. Pega um pouquinho lá. Não quer não? É só uma plantinha, filho. Usa pra plantar as árvores. Então, pessoal, aí a gente vai fazer a semeadura, né? Onde que a gente faz? É num espaço que a gente chama carinhosamente de sementeira. Vou levar vocês lá agora, vamos lá. Isso aqui, Kátia. Eu perguntei, porque a Arina também nunca tinha visto. Ela falou que essa cobra troca de pele aqui. Sempre aqui, nesse ambiente. Ela falou que ano passado trocou ali pro telhado, ela falou que esse ano deixou no chão. Legal, né? É interessante. Essa quantidade. IP roxo. Capitão do campo. Angico vermelho. Barbatimão. Ah, é aquela cobra. Muito legal, bastante. Nossa, bem quente. Aqui a gente tem duas estratégias para semear essas sementes, né? Indiretamente, que é aqui nesses canteiros de areia, e diretamente nos tubetes que eu mostrei para vocês lá. Por quê, né? Um pouco aqui, um pouco lá. Isso vai depender de cada espécie. Tem espécie que prefere semeada aqui, né? Se semeada aqui, ela vai germinar melhor. Tem espécie que germina melhor ali. Então, todo esse planejamento, essa avaliação é feita diariamente, o pessoal do viveiro, por observação. Eles têm esse tato aí de poder... Ah, não, essa aqui não deu certo assim, vamos mudar. A Fernanda e a Mariana controlam muito bem isso aqui no viveiro. Vão fazendo os testes. Ah, não deu certo na areia, vamos fazer direto no tubete. Então, a gente tem essas duas estratégias diferentes. E por que areia, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, pessoal, vocês estão vendo aqui a raiz bem pequenininha, mas ela saiu inteira. Então, isso que é o motivo da areia.
a semente, toda semente, ela já tem uma capacidade de germinar sozinha, sem precisar de nada. Ela vai precisar só de água. Toda semente é assim. E aqui na areia a gente não coloca nada, é só água e o calor, né? O calor ajuda muito, mas é só água e elas vão começar a germinar. E aí quando ela germina, a gente pode tirar ela assim da canaleta aqui, né? E transplantar ela para um tubete. Eu vou mostrar para vocês ali fora. Então a gente tem essas duas estratégias de germinação. Vamos lá para fora agora, porque não está passando muito calor. Vamos, deixa eu mostrar. Vem aqui pro outro lado. Eu acho que é jatobá. É o jatobá. Jatobá. Pessoal, então aqui é a área que a gente chama de campo de sombra. Tá vendo que tem uma sombrinha aqui, né? Quando a gente semeia lá na sementeira, o próximo passo é quando virem para cá. Se a gente semeou direto no tubete, a gente traz as bandeiras inteiras e coloca elas aqui e elas vão se entendendo ali e vão começar a crescer. Quando a gente semeia na sementeira ali nas canaletas, a gente tira, traz essas plântulas e com os tubetes vazios, né, cheio de substrato, mas sem nada ainda, a gente vem, pega um material bem tecnológico que é um prego, faz um furinho aqui nesse tubete vazio e acomoda essa plântula. Então, uma a uma é feito isso. Esse processo é um processo bem trabalhoso, bem cuidadoso, bem manual, né? Então, já falei para vocês lá, para a gente coletar semente é difícil, é manual. Para a gente semear é manual, para a gente fazer o transplante aqui, a repicagem é manual também. Então, cada uma das sementes que a gente coleta tem muito esse valor. Uma muda no final do processo aqui, ela não fica mais que R$2. Mas esse valor é mínimo, é irrisório perto do valor de biodiversidade que tem essa muda no final. Então, toda essa estratégia do viveiro é visando isso, que a gente consiga produzir mais mudas com menos sementes, né? Todas as espécies para poder não prejudicar nenhuma, maximizar a produção também. E elas vão ficar aqui por esse tempo, uma média vai de 2, 3 meses, uma média das espécies, algumas mais, outras menos. E aí depois elas vão lá fora para o setor de crescimento. Vou mostrar para vocês lá agora. Foi a primeira coisa que vocês sentiram quando saíram aqui fora? Você falou? Calor. Então, aqui esse é um ambiente de crescimento. Aqui a muda vai atingir o tamanho final dela para ir para campo. Então o que a gente quer mesmo, esse calor, esse sol. E aqui a gente dá água à vontade para essas plantas. Então aqui vocês estão vendo a irrigação, né, automática. Vai molhar de 6 a 7 vezes por dia aí. Essa irrigação dependendo do período. E elas vão atingir o tamanho final para ir para campo. Então, essa muda aqui é uma muda que já está com o seu tamanho final. Ela ainda não está pronta. Quando a gente vê plantando muda nas cidades, né, nas calçadas, a gente sempre vê mudas maiores, né? Hoje vocês vão plantar ali uma muda maior. Por que essa diferença, né? Por que a nossa muda desse tamanho está bom e aquela muda precisa ficar maior? Cada muda vai ter o seu objetivo. Para a restauração, a gente precisa maximizar mesmo o processo, produzir mais mudas, restaurar mais áreas, gastando menos possível. Então a gente pode produzir uma muda dessa, que essa muda aqui ela tem garantia que ela vai conseguir sobreviver. Quando a gente planta uma muda numa calçada, numa cidade, ela precisa aguentar aquela poluição que tem ali, os carros passando perto, as pessoas passando e puxando um galho, as depredações ou qualquer outra coisa que vai acontecer. Então por isso que a gente usa mudas maiores nesses casos. Para a restauração, como é uma área rural,
vai ter pouco acesso, o acesso é praticamente da fauna local ali, a gente não precisa disso. Mas essas mudas têm um potencial muito grande de crescer muito rápido. Então aqui a gente está vendo dois exemplos, ó. Um ingá e um jequitibá, que foi a árvore que vocês viram lá na trilha. Então é incrível a gente pensar que um jequitibá desse tamanho aqui, essa muda que parece frágil, bem pequenininha, vai se tornar uma árvore daquele tamanho. É claro que vão demorar centenas de anos, né? No caso do ingá, ele cresce muito mais rápido. Então essa espécie aqui, ela entra num grupo que a gente chama de recobrimento. Ela vai crescer primeiro, ela vai sombrear a área e criar um ambiente favorável para essa aqui poder crescer no futuro. Então elas vão ser plantadas juntas, essa aqui vai crescer primeiro e aí ela vai morrer mais rápido também. Isso é natural, as espécies que crescem mais rápido morrem mais rápido. Com 20, 25 anos ela vai começar a morrer e essa aqui vai estar começando a emergir na mata. Então é o processo que a gente chama de sucessão ecológica e a gente tenta imitar isso no viveiro. Então a gente tem essas duas espécies, eu vou mostrar a raiz dela aqui para vocês. Ó, aqui ela já está com a raiz praticamente pronta. Vocês conseguem ver as raizinhas brancas, todas raízes novas. Esse é o papel do tubete. Vocês conseguem ver que as raízes estão todas direcionadas para baixo. A planta está no seu potencial máximo de crescimento. Se eu plantar essa muda aqui hoje com vocês, tenho certeza que daqui a um ano ela passou o meu tamanho. Isso é fato. E muitas vezes a muda de saquinho não. As mudas maiores elas costumam estabilizar ali no tamanho, tá? Então a gente tem essa estratégia para conseguir plantar mais áreas, né? E fazer menos tratos culturais, a gente chama. Ir lá na área e cuidar menos delas, né? Deixar com que elas vão sozinhas, caminhem com as próprias pernas. Mas, como todo mundo sabe, né? A vida adulta não é fácil. Então aqui, elas estão em uma fase adolescente ainda. Sabe quando você estava fazendo 18 anos, louco para ser adulto, aí a primeira vez que você se vê perdido, você fala, meu Deus, quero minha mãe. É exatamente isso. Então a gente tem que fazer elas passarem dessa fase. E aí a gente justifica essas mudas, que é no setor lá em cima. Lá, a gente não vai subir lá por causa do tempo, mas é um setor igual esse. Se vocês olharem, vocês não vão ver diferença. O que é diferente? O que a gente dá para elas, então um adubo que a gente dá, e a gente molha muito menos essas plantas. Então a gente dá uma judiada nela, porque no campo vai acontecer, né? Vai chegar uma formiga e vai cortar, ela vai encarar uns 15 dias de seca ali, ela tem que aguentar isso. Então a gente faz essa rustificação. É comum a gente ver elas ficando mais amareladas, inclusive mais feias, mas ela está pronta para ir para campo. Uma característica bem importante é que esse talo aqui vai ficar bem mais grosso. Então ela vai conseguir suportar até mesmo um corte de um grilo, uma coisa mais agressiva assim. Ela vai conseguir rebrotar se for preciso, mas a gente tenta evitar, a gente faz os cuidados para que isso evite, tá? E aí daqui a gente entra no final, essas são frustificadas, a gente entra no final do processo do viveiro. Como que a gente manda isso para campo? A gente faz um rocambole de mudas. É exatamente isso. Então aqui é um exemplo. É lógico que essas mudas aqui, muitas morreram, porque a gente deixa esse rocambole de exemplo aqui, né? Mas aqui a gente enrola as mudas nesse pacote, tira do tubete, aquele tubete como eu mostrei para vocês, a gente tira, enrola essas mudas aqui. Quem chuta quantas mudas tem aqui nesse pacote? Quem dá mais? Quem dá mais? Mais? 60. Tem 50 mudas nesse pacote. Então, eu estou carregando 50 mudas aqui com muita tranquilidade. Vocês vão pegar a muda agora, saindo daqui, a muda de saquinho, vocês vão carregar, vocês vão ver que é mais pesado que isso. Então, vocês imaginam um trabalhador rural que tem costume de trabalhar no campo, ele consegue carregar 4 rocamboles desse aqui de uma vez, 200 mudas de uma vez. Ele tá carregando quase 1000 metros quadrados de área restaurada em 2 mãos. 250 mudas a gente planta em 1000 metros quadrados. Então, se ele levar 5 rocamboles, ele está levando 1000 metros quadrados de área restaurada nas mãos dele. Então, isso facilita muito. E num transporte, num caminhão, a gente coloca 25 mil mudas dessas tranquilamente, sem apertar, sem nada. Então, também facilita para a gente mandar para campo. E aí, esse é o fim do processo do viveiro. Mas aí vai plantar, mas vai plantar separado. Vai plantar separado. Lá no campo eles abrem essas mudas e vão tirando uma a uma aqui e vão plantando, vão distribuindo. E aí ele vai plantar uma muda aqui, é uma muda de jequitibá, uma muda de ingá. E aí vai alternando, uma protegendo a outra. Então as mudas que crescem rápido, essa que está do seu lado é um pau-cigarro. É uma muda que cresce muito rápido também no campo.
ela vai ficar do lado de uma muda que pode ser essa aí que está atrás de vocês, que é um IP branco. Então, a gente faz essa distribuição em campos. E aí aqui é o fim do processo do viveiro e é o início do processo da restauração lá no campo, que a gente vai ver. Vocês vão poder plantar uma muda agora, ver mais ou menos como que é. Lógico que a ideia ali hoje é outra, mas vocês vão ter uma noção de como que é. É isso, mas a gente também pode comer ingá. Eu gosto, eu sempre como ingá. Mas pode plantar ainda? Pode plantar. O ingá é uma espécie que ela gosta de áreas com água, mas ela também vai em lugares sem água. A gente usa muito ingá em áreas mais alagadas, mas também usa em lugares secos que vai bem. E é uma espécie frutífera que ninguém conhece, praticamente, da Mata Atlântica. O macaco adora, muito espécie por vários animais, e o pessoal não come. Eu não recomendo comer muito porque, né, dá uma soltada desse cheiro ali, mas pode experimentar o ingá se você tem vontade. Pessoal, é isso, ninguém tiver mais alguma dúvida. Agora a Flávia vai conduzir vocês, vai parar um pouquinho para dar um banheiro. Mas quem aqui conhece espécies da Mata Atlântica? Assim, os sabores da Mata Atlântica diferentes, alguma curiosidade? Frutas da Mata Atlântica, ninguém? Uvaia, cambuci, pitanga, jabuticaba. Então aqui a gente tem um pouquinho delas. Então são frutas que comercialmente elas não têm quase nenhum apelo. Algumas delas estão alavancando agora. Mas tem uma utilidade muito grande, sabor muito grande. No interior aí da Mata Atlântica, muita gente usa ela, né, para fazer geleia e tudo mais. A gente vai poder degustar lá. Hoje a gente está aqui com a uvaia, estamos com o araçá e tem ali também o cambuci. Tá? Atrás tem alguma coisa. A cereja do Rio Grande. Cereja do Rio Grande. Cereja do Rio Grande. O araçá. Cereja do Rio Grande também, e essa é o uvaia. Então a gente vai dividir, a gente vai se auto-organizar aqui em alguns grupos para poder estar plantando elas. A nossa ideia daqui é formar um pomarzinho mesmo da Mata Atlântica, assim, em outras visitas o pessoal vai poder chegar e eventualmente se esses frutos estiverem no pé ali, degustando da própria planta ali, né? São plantas que usualmente a gente usa nos nossos projetos de restauração também. Mas tem todos os maceiros. A gente, geralmente, quando a gente faz restauração, vocês passaram pelo viveiro lá, vocês viram o tamanho das mudas, né? A gente usa muda desse porte aqui. Então vamos que meio se auto-organizando aí. Chegue pertinho das mudas para estar conhecendo elas, para ver como elas são, as formas, a textura. Com fé. Aê! Boa! Agora vamos pôr a muda. Quem vai pôr ela? Agora é a muda. Vou colocar nos dois juntos. Ajuda ele, Tanela, ajuda. Aí. Tá pesado. Aí. Agora precisa jogar terrinha em volta. Pode colocar a terra. Isso. Não. Fica só na raiz. Tem aqui desse lado. Tem Diogo, desse lado pra ajudar. A madrinha dela é Antonella. Cereja do Rio Grande. Jogar.